Nós saudamos a todos queridos irmãos e os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção poder voltar aqui com você, com os nossos convidados, para mais uma participação do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Esse programa que tem sido uma bênção para todos nós. Cada episódio, a cada semana, somos mais edificados e mais abençoados, porque nós estamos tratando aqui da vida real de alguns irmãos que tiveram o privilégio de nascer e crescer na presença do Senhor Jesus e provar também das doutrinas, dos ensinamentos. Que maravilha! Aqui nós convidamos pessoas que nasceram, que cresceram na igreja. Conversamos também com pastores que têm experiências no assunto, com professoras de classe. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo dois servos do Senhor, dois diáconos que estão aqui, para juntos tratarmos este assunto que para nós é maravilhoso. É um assunto bem prático, bem direto, aquilo que é útil para todos nós. Então, eu já quero apresentar os nossos irmãos. Diego, paz do Senhor, Diego. Paz do Senhor, saúdo o pastor Márcio e a você que nos assiste. A paz do Senhor, diácono Lucas. Paz do Senhor, pastor Márcio, a todos que nos ouvem. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença dos companheiros aqui, diácono Lucas e diácono Diego. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre este assunto que é do dia a dia da igreja, não é verdade? É o dia a dia da igreja, nós lidamos com isso, vocês são pais da Estela, o Aninho? Vai fazer 2. Já 2 aninhos, né? Inclusive já pregando a palavra. É verdade. Eu vi uma foto do culto no lar, ela pregando a palavra. E seus filhos? João Lucas e João Miguel. João Miguel. Também intermediários, né? Isso, é um intermediário e um... Já instrumentistas? Isso. Eu vi que um toca escaleta, o outro meia-lua. Exatamente. Isso aí. Dois envolvidos com louvor na casa do Senhor. Maravilha. Amém. Bem, estamos recebendo 2 diáconos aqui, já vamos falar do tema que, olha, hoje promete. Fique aí até o final, né? Atentos, porque hoje o assunto é muito interessante. Vamos tratar aqui, e o nosso tema são acerca das 4 filhas de Filipe, que é um diácono também, que profetizaram, hein? Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizaram. Vamos tratar desse assunto. Mas antes, falando aqui com os nossos queridos irmãos, Lucas, você é de qual igreja? Eu sou da igreja de Jardim Interlagos, pastor Hélio Nakata. Amém, Londrina. Isso, Londrina. E você? Eu sou da igreja do Maria Cecília, de Londrina também, sim. Pastor Sérgio Batista. E você está atendendo algum ponto de pregação, Diego? Sim, atualmente estou atendendo o ponto de pregação lá no João Paz, né? E temos também outro ponto de pregação lá no Vista Bela. Que maravilha, hein? A igreja crescendo muito, né? Glória a Deus. E interessante, Lucas, que a igreja do Interlagos, ela se destaca pela salvação de surdos. Não é verdade? Quantos mais ou menos surdos, entre eles, entre adultos, crianças, nós temos lá? Nós temos 6 surdos lá na igreja, 2 se batizaram no último batismo, né? Louvado e mais surdos chegando, né? Exatamente, e também a família, né, que acompanha eles na igreja, que bom. Tendo experiência com o Senhor. É uma grande bênção. Bom, muito bom mesmo. Olha, emocionante até, né, Lucas, ver a participação dos surdos, desse grupo de acessibilidade, muito bem, assim, integrados na igreja, cantam na língua deles, né, aprendem, que coisa maravilhosa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Amém. Bem, queridos, como eu disse, o nosso tema hoje está lá em Atos, capítulo 21, lá no verso de número 9, pediria para o diácono Diego que pudesse ler para nós
com o tema Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém. O texto na palavra do Senhor diz assim: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Tinha 4 filhas jovens que profetizavam. Vocês já imaginaram um lar assim? Obviamente a esposa, uma serva de Deus. Aqui se trata do diácono Felipe, o evangelista. Vamos falar sobre isso também, porque havia outro Felipe, né? Mas não é o apóstolo, é o diácono. Então esse diácono evangelista tinha um lar com 4 filhas que profetizavam. E eu estava imaginando, pensa bem, uma filha diz: papai, o Senhor me visitou num sonho profético. Ah, é? Que bênção! Sim, o Senhor mostrou mistérios para a igreja do Senhor. Aí a outra filha do meio: mas eu também tive revelações da parte do Senhor com a família. O Senhor quer dar uma bênção para a nossa família? Que maravilha! E a caçula vem: papai, eu tive visões da parte do Senhor, são profecias. Que lar maravilhoso, né? Então, 4 filhas jovens que profetizavam porque eram cheias do Espírito Santo. Agora, será que este lar já nasceu assim? Será que este lar foi obra do acaso? Será que foi por acaso? Certamente que não. Certamente que essas meninas tiveram um bom exemplo dentro de casa. Esse é o nosso assunto. Nós não vamos tratar aqui sobre obreiros, nem diaconatos, que isso não é para hoje, não é para o nosso tema aqui. O nosso tema é o exemplo que o diácono Felipe trouxe para o lar e a maneira como as meninas cresceram e foram educadas no exemplo do pai. Amém? Amém. Muito bem. Começando, Diego, com você, conforme eu falei, havia o Felipe apóstolo, né, Diego? Isso mesmo. E havia também o Felipe diácono. Eu gostaria que você falasse, diferenciasse quem foi quem. Amém. Muitos confundem, né? Isso. Felipe, o diácono, e o Felipe, o apóstolo. Né? Então, o Felipe, o apóstolo, foi os 12 que o Senhor Jesus chamou, né? E que acompanhou o seu ministério aqui na terra. Lemos lá em João, capítulo 1, no versículo 45. Isso. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Esse aqui é o Filipe e o apóstolo, né? Perfeito. Já o Filipe, o diácono, foi aquele dos 7 que o Senhor levantou, exatamente. Na igreja primitiva. Exatamente. E esses eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Vemos lá em Atos, no capítulo 6, no verso 3, que diz assim o texto: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Muito bem. E pode ler quem que ele chamou. No versículo 5 diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Isso mesmo. Então, havia o Filipe, apóstolo, que o Senhor chamou em João capítulo 1, Exatamente. amigo de Natanael. Sim. E agora nós vamos tratar do Filipe diácono. Ele foi levantado, ele mais 6, ou seja, 7 varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e desses 7 estão aqueles que você citou. Amém? Agora, interessante que nós lemos aqui, meus queridos, que Filipe foi levantado junto com 2 nomes que nós gostaríamos de abordar aqui. O primeiro foi Estevão e o segundo foi Nicolau. Esses 2 nomes, nós temos algumas informações sobre eles.
Então gostaria que o diácono Lucas pudesse escrever rapidamente sobre esses 2 diáconos da igreja primitiva, Lucas. Amém, pastor. Na instituição desses diáconos, né? Então nós temos ali o nome de Estevão, que foi chamado, e a Bíblia até deixa alguns detalhes, né, sobre ele, homem cheio de fé, Ousadia, para pregar, né? isso mesmo, cheio da bênção do Espírito Santo, e foi o primeiro mártir da igreja, né? Então foi o exemplo que foi fiel até a morte ali na obra do Senhor. Ele foi martirizado, mas ele morreu pregando a palavra e o céu se abrindo e o Senhor de pé ali honrando o seu servo fiel. E como você disse, o primeiro mártir da igreja foi o diácono Estevão. Amém? Isso mesmo. E Nicolau, o que a palavra ou a história menciona sobre Nicolau? Nicolau também, né, teve o mesmo chamado, a mesma oportunidade, né, que Estevão, mas possivelmente há uma doutrina ali, um desvio que é imputado ali aos nicolaítas, né? Sim. Que provavelmente deve ter vindo de um desvio de Nicolau. Mas nós sabemos que os exemplos que ficam são exemplos de Estevão, né? Os exemplos dos servos fiéis na obra do Senhor que vivemos. Bem, esses 2 diáconos que a palavra cita, primeiro, a morte de Estevão, e segundo, Nicolau, que a maioria concorda que esse Nicolau ele apostatou da fé, ele que era prosélito de Antioquia, ou seja, ele era um gentil convertido ao judaísmo, convertido ao cristianismo, mas ele teria voltado aos hábitos dos gentios, né? E misturando doutrinas que não eram doutrinas que agradavam o Senhor, muito pelo contrário, aborrecia o Senhor, e o Senhor deixa claro isso na carta à igreja de Éfeso e também de Pérgamo, que o Senhor aborrecia as doutrinas dos nicolaítas. Bem, por que estamos falando isso? Diego, nós estamos falando isso porque Filipe, por ser amigo deles, ele não ficou abalado. Ele poderia ser influenciado tanto pela morte do seu amigo Estevão, como do seu companheiro Nicolau, mas ele não ficou para trás, ele não declinou do chamado que Jesus havia feito para ele, né? E com isso, o que nós chegamos à conclusão? Que essa firmeza desse obreiro, do diácono Filipe, foi passando para suas filhas, né, ensinamentos de uma postura fiel, firme para suas filhas. Diego e Lucas, né? Nós temos no nosso meio, às vezes, situações também parecidas de lutas, né, de dificuldades, até mesmo de situações como de Nicolau, que às vezes abandona a fé, não é? Mas cabe ao servo fiel, aqueles que entenderam o chamado, permanecer. E isso vai resultar em quê? Bênçãos para a sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Filipe, a postura dele foi firme no lar, né? E certamente as meninas, as jovens, e observando tudo isso. Exatamente. Né? A postura do pai, fundamental para a sequência das bênçãos dentro de um lar. Louvado seja o nome do Senhor. E onde nós podemos ver isso? Por exemplo, Diego, nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 8, vamos lá. Em Atos 8, existe uma informação muito precisa e preciosa para todos nós, especialmente para quem gosta da Bíblia, hein? Você podia ler, por favor, Diego, o Atos 8, versículo 1? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Muito bem. Agora, leia, por favor, o verso 4 do mesmo capítulo. Amém.
Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja bem, irmãos, essa informação diz o seguinte: em virtude da perseguição inicial, que resultou na morte do diácono Estevão, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas todos os demais obreiros foram dispersos para Judéia e Samaria, outras cidades de Judéia e Samaria. E a palavra cita que esse Filipe, que não era apóstolo, porque segundo Atos 8:1, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Logo, esse Filipe era o diácono Filipe. Ele foi para Samaria. E lá em Samaria, Deus o usou, Diego, de uma maneira extraordinária. Amém. E interessante que Felipe, ele não tinha o título de apóstolo, né? Mas ele tinha a vida cheia do Espírito Santo. Isso. Glória a Jesus. E ele pregava-lhe o evangelho, não apenas da doutrina, mas ele trazia uma palavra viva, uma palavra que liberta. E nesta pregação, a Bíblia relata que houve ali curas, Glória a Deus. manifestações do Espírito, libertações, né? Então foi notória a presença do Senhor ali no meio, naquela cidade. Em Samaria, que era uma cidade não tão bem vista, né? Pelo contrário, Samaria sempre foi olhada assim como um povo difícil, né? Complicado, mas o evangelista Felipe foi lá e Deus o usou com muito poder, promovendo uma salvação, algo extraordinário. Inclusive, de tal maneira, ali, queridos, que foi necessário que Pedro e João descesse a Samaria, ou subisse a Samaria, para auxiliar. Não é verdade? Quer ver? Vamos ler lá, por favor, lá Atos 8:14, Diego. Amém. A palavra do Senhor diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João. Isto é, as maravilhas que Deus operava através do servo, que eram curas, libertações, salvação em Samaria, foram tamanhas que foi necessário que Pedro e João pudessem auxiliar, e eles foram a Samaria para impor as mãos, e ao impor as mãos, o Senhor batizava-os com o Espírito Santo, e a bênção era completa ali em Samaria. Agora, o que importa para nós aqui? Quando o Senhor envia o obreiro, o pai, para uma missão, para um trabalho fora da cidade, para um ponto de pregação, Deus honra. Glória a Deus. E as filhas e os filhos, olhando a obediência do pai e o resultado da fidelidade dele, elas vão absorvendo essa fidelidade. Glória a Jesus. Quer dizer, para nós sermos fiéis à revelação, estarmos dispostos para servir o Senhor, trazem boas recompensas aos nossos filhos. Amém? Lucas, o que mais aconteceu ali em Samaria que Felipe operou? Muito interessante. Amém, pastor. A palavra fala também de Simão, que era um mágico, né? Uma figura conhecida ali em Samaria. Estava nesse grupo ali que teve essa experiência de salvação, Exatamente. né? E quando Pedro e João chegaram ali, a palavra diz que Simão se interessou naquilo que era o batismo com o Espírito Santo. Eles viram o poder do Espírito Santo e ele pediu esse poder para que ele pudesse usar na profissão dele, o interesse mais pessoal, né, Lucas? Isso. E nós sabemos que a obra do Senhor Isso. é o governo do Espírito Santo, né? A obra não é realizada conforme as nossas... Inclusive, Pedro repreendeu firmemente a Simão mágico, né? Firmemente, e ele repreendeu aquela atitude porque ele quis misturar as coisas do Senhor com os interesses pessoais. Veja bem, nós vivemos momentos atualmente que isso se vê. Tanto feitiçaria, quanto magia, quanto misticismo e também a mistura, a tentativa de misturar o evangelho com as coisas materiais, mas a firmeza daqueles homens foi dando certamente à casa de Filipe, às filhas de Filipe, este entendimento.
olha só, a firmeza de um pai numa igreja de obreiros passa para os nossos filhos aquela mentalidade, aquele discernimento que as coisas do Senhor não são misturadas com as coisas materiais e também não se mistura com misticismo. Então, certamente as filhas do diácono Filipe foram absorvendo essas experiências, porque certamente Filipe contava experiências em casa para a esposa, para as filhas, e aquilo tudo foi sendo absorvido. Agora, interessante, Diego, tem uma experiência bem mais conhecida, né, de Filipe, gostaria que você relatasse. No capítulo 8 de Atos 26, a Bíblia ela relata que um anjo do Senhor apareceu a Filipe. E Filipe ele foi tirado ali daquela multidão e ele foi levado ao deserto. Chegando no deserto, Filipe avistou ali uma carruagem, onde Eunuco estava. E o Senhor Jesus ele usou Filipe para evangelizar, para trazer a palavra revelada, e com isso o eunuco ele teve uma experiência de salvação. Amém. Ele se desejou descer as águas. Isso. Ele teve uma experiência na qual ele viu Jesus ressurreto. Aleluia. Então você perceba bem que Filipe é muito usado, né? Eu falei sobre esse trecho, queridos, porque o pai Filipe tinha experiência com anjos, em obedecer à revelação, em evangelizar, em sair para evangelizar, em participar do batismo, porque ele desceu as águas ali, e as filhas foram absorvendo tudo isso. Um pai participativo. Você também é participativo na obra do Senhor? Você participa dos batismos, das evangelizações? Você participa das atividades da igreja? Isso é importante, porque a sua filha, o seu filho, vão olhar para você e elas também vão ter o desejo de participar do Evangelho Sem Fronteiras, participar dos batismos, participar das vigílias, das atividades, do Manaim, porque o obreiro, né, o pai que está à disposição do serviço, o pai que está à disposição do trabalho na obra, ele é um pai cheio do Espírito Santo, dons espirituais, experiência com anjos. Qual o resultado disso? A nossa casa também, inspirado no exemplo do pai, estará também servindo ao Senhor com grandes experiências, com bênção para este lar. Muito bem, nós vamos caminhar para o final do nosso episódio de hoje, cujo tema tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Eu gostaria que pudesse ler, Diego, o capítulo 21 de Atos, no versículo 8 e 9. Amém. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com que ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Muito bem. Irmãos, ninguém mais, ninguém menos que Paulo, que antes tinha consentido na morte do companheiro de Filipe, de Estevão, agora ele, como apóstolo levantado, ele permaneceu na casa de quem? Agora de Filipe, o diácono Filipe, o evangelista, que a palavra cita, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Que maravilhoso, que lar abençoado. Nós estamos tratando aqui, queridos, dos nossos filhos, da trajetória dos nossos filhos, da vida espiritual do nosso lar. O tema é crescendo na Igreja Cristã Maranata, mas estamos dizendo crescendo na presença do Senhor. E para que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, a figura do pai e da mãe, essa figura é essencial, é fundamental, como foi a de Filipe. Então, veja bem, irmãos, vocês também são diáconos, Lucas e Diego, a firmeza deles em não retroceder como Nicolau, em não desanimar
né, pela morte de Estevão. Pelo contrário, de sair para as ruas, para o deserto, né, para servir o Senhor, para evangelizar. Isso trouxe no futuro o quê? Uma grande recompensa para as filhas, porque 4 filhas cheias do Espírito Santo. Maravilha. Amados, nós queremos despedir dos irmãos, agradecer a presença. Diego e Lucas, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Márcio. Também nós nos despedimos de você, querido irmão, querido amigo, que nos acompanhou nesse episódio, obreiros em especial. Nós aqui pudemos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, que para nós é realmente um alimento, algo que nos ensina, que nos fortalece, né? Então, através daquilo que nós hoje aprendemos, a firmeza de um obreiro, a firmeza de um pai na obra do Espírito Santo, resulta em quê? Filhos cheios do Espírito Santo. As 4 filhas de Filipe elas profetizavam, tinham dons espirituais, eram usadas. Isso não veio por acaso. Isso foi fruto da fidelidade, do amor pela obra do Senhor. Amém? Que o Senhor também nos inspire, a todos nós, a você que nos escuta, a você que assiste, a também servirmos o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor tem essa bênção para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, no próximo episódio de Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus.